Gilberto, tem no Evangelho, no capítulo 4 de João, uma passagem de uma samaritana que está no poço, e Jesus se aproxima dela e começa a falar sobre a vida dela. E ela fica muito impressionada com as palavras de Jesus, porque ele conhecia a vida dela sem conhecer. Você poderia me explicar como é possível para um sensitivo conhecer a vida de uma pessoa sem conhecer essa pessoa? Essa questão é bem significativa e essa passagem do Evangelho também é muito importante para todos nós, porque é a primeira caminhada de Jesus do ponto de vista pedagógico para reeducar os discípulos, tentando romper o preconceito da visão judaica, principalmente sobre a mulher e o tratamento com os samaritanos, em razão da discriminação que já havia na época. Bom, essa sensibilidade de Jesus e outras pessoas a possuem, mas Jesus aguçado enquanto médio de Deus na terra, está relacionada por aquilo que a doutrina espírita nos ensina. O nosso corpo ele está envolvido por algo vaporoso, como disse Kardec, chamado de perispírito. E alguns, dado o sentimento de amorosidade, esse perispírito se expande à distância que nós não conseguimos calcular. Então, em nós fica alguns centímetros, alguns milímetros, mas tem outros que chegam a metros e até quilômetros. Então, Jesus fez a leitura pela memória perispíritica daquela senhora. Daí, o momento em que fez o questionamento, em que ela pediu, ele pediu para buscar o marido, e depois, no diálogo com ela, dando a sequência, falou que o marido que ela tinha não era dela, principalmente em virtude da viuvez e de outros que ela já veio conseguir. E é muito significativo porque também foi a primeira pessoa que reconheceu Jesus como o Messias, o divulgador da Boa Nova, no momento e numas terras em que poucos acreditavam. Então isso está relacionado à capacidade do perispírito de fazer leitura no perispírito da outra pessoa. Há quem renasça, reencarne com essa missão, porque é uma missão. Nós encontramos no capítulo 3 de Atos dos Apóstolos uma passagem interessante. Estava Pedro e João entrando no templo e encontraram um homem que tinha um problema nas pernas. Uma das pernas era mais curta do que a outra. Pedro olha para João, depois para o homem, e diz que não tem dinheiro nem ouro, mas o que ele tem ele daria. E aí estende a mão para o homem e faz com que ele se levante, e a perna atrofiada fica igual à outra perna. A respeito desse assunto, como é possível um homem que tem uma perna atrofiada ficar com a outra perna, com as duas pernas iguais? Essa passagem também é muito interessante, porque vem falar das manipulações das forças da natureza. Pedro era um médium fantástico, de uma potencialidade de efeitos físicos acima do normal. E como naquele tempo não existia a fisioterapia, é possível que, dado a maneira de sentar ou de trabalhar daquele homem, ele tenha adquirido essa pequena atrofia. E Pedro, observando aquilo, viu que poderia ajudá-lo, porque também o sensitivo há que se ter a razão e o cuidado de fazer as suas ações. Como a ação é sobre o corpo perispiritual para tratar o corpo físico, Pedro começou a agir com a fé que possuía e a capacidade de manipular os fluidos, as energias, a estrutura anímica, com seu magnetismo, começou a trabalhar no perispírito daquele homem, os ajustes para que ele pudesse distender a sua perna que estava irregular. Hoje nós encontramos em algumas áreas da fisioterapia pessoas que deitam, profissionais que deitam alguém na maca e aquela pessoa está lá com a perna mais curta do que a outra, e depois de 4, 5, 10, 15, 20 sessões, o fisioterapeuta recoloca a perna na mesma posição, dando a ela a desenvoltura da perna anterior.
Então isso deve ter acontecido em virtude de Pedro ter condições de fazer ajustes na estrutura muscular, na estrutura, de ligamentos daquele homem, agindo sobre o perispírito dele, dando motivação, porque o homem desejava ser tratado, dando motivação para que ele pudesse impulsionar aquela perna e se mover. Se hoje nós ficarmos numa posição constantemente por longo período, nós vamos começar a gerar uma atrofia ou até uma hipertrofia. Então, é um fenômeno de um acontecimento não miraculoso, mas de uma ação racional sobre um corpo vivo que havia condições de ser reajustado. Gilberto, o Espiritismo nos ensina que todo efeito tem uma causa. Se o efeito é inteligente, a causa deve ser inteligente. Diante dessa afirmação, como devemos entender os milagres? Bom, há coisas no universo que nós desconhecemos. A nanotecnologia chegou para nós agora. O microscópio está para a humanidade há pouco tempo. Esse pequeno mundo, essa biota invisível aos olhos comuns, é apenas perceptível com equipamentos que aumenta aí 400 mil vezes nos laboratórios, é que poderíamos ter um entendimento dessa questão do miraculoso, do fenomenal. Então há sempre um efeito de estruturas subatômicas ou atômicas agindo ao redor. E há algo muito interessante porque essas estruturas do átomo, as moléculas e as células, elas agem por uma força do nosso pensamento. Há uma inteligência, como você mesmo falou, se há um efeito inteligente, uma causa inteligente. Então, uma estrutura fazendo aquilo funcionar, que é o ser inteligente da criação. Se eu tenho uma forte vontade para que algo ocorra, eu consigo fazer alterações naqueles espaços. Se assim não fosse, não teríamos a psicologia nem a psiquiatria, em que nos trabalhos motivacionais retiram pessoas da depressão profunda, às vezes utilizando alguns medicamentos, mas em outros casos apenas com o tratamento no diálogo de uma orientação e do pensamento positivo. Os grandes orientadores dentro das próprias empresas, chamados motivacionais, eles trabalham com palavras e a força do pensamento. Então, o chamado milagre nada mais é do que o nosso pensamento agindo sobre esse mundo que nós chamamos de invisível, mas é um mundo pequeno em que tanto a química quântica e a física quântica está trazendo a olhos vistos para que a humanidade possa compreender por que certos fenômenos acontecem e que muitos ainda consideram como milagre em razão de achar que está derrogando uma lei da natureza. Mas nada mais é do que a energia do pensamento, o magnetismo humano alterando aquilo que ela se encontra de forma maleável para ser ajustado. Para terminar a nossa entrevista, eu gostaria de saber do nosso companheiro Gilberto se Deus faz milagres. Considerando que a palavra milagre vem de maravilha, algo maravilhoso de se ver, Deus coloca no universo as maravilhas para o nosso deleite. As galáxias, as estrelas infinitas, a nossa própria vida, nós com as relações interpessoais entre humanos e os seres que Deus criou. Neste processo é um fenômeno de co-convivência
nesse condomínio gigantesco para a sobrevivência de todos. Então, todos os dias, o sol nascendo, a lua surgindo, as fases, da natureza, primavera, verão, outono, inverno, as estruturas dos animais, as plantinhas brotando, as flores surgindo, o perfume de cada qual diferente uma da outra. É um fenômeno incomensurável que o humano, por si só, não teria condições de realizar. Então, sob o ponto de vista de algo além do nosso controle, da nossa capacidade de realização, Deus todos os dias nos dá o milagre que é chamado de vida. A vida é o verdadeiro milagre. Muito obrigado, Gilberto, pela entrevista. Que Deus abençoe a todos nós.